Pai do Senhor, meu pastor Fernando, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada, não dá nada. É desse jeito, dê mesmo de cano de ferro, sem pena. Ô glória! Vamos com alegria no coração comer a comida que o diabo não come. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Livro de Esdras, capítulo de número 8, e eu quero ler apenas o versículo de número 28, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. Esdras 8, 28. E lhe disse: vós sois consagrados ao Senhor, e santos são antes utensílios e prata e ouro, também como oferta voluntária ao Senhor, Deus dos nossos pais. Irmãos amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, texto este que fala a respeito da grandeza, da fidelidade, que fala a respeito das bênçãos de Deus sobre a vida dos seus escolhidos. Deus é quem escolhe as pessoas. Deus é quem separa as pessoas para a sua obra. Você que está aí, entenda que você é uma escolhida, um escolhido. Você foi separado por Deus exatamente para fazer a obra dele, e não para fazer as obras do maligno. Você foi chamado por Deus para trabalhar para Deus e não trabalhar para o diabo. Então, fique atento, aceite o que é de Deus, o que vem de Deus e o que Deus quer para você. Esse texto da Bíblia revela quando Esdras, ele proclamou um jejum. E a Bíblia Sagrada diz que quando Esdras, ele proclama esse jejum, a história nos revela que Esdras, ele foi um personagem da Bíblia, da tradição judaica cristã, e Esdras foi que libertou o segundo grupo de retorno a Israel, ou de retorno de israelitas que retornaram para Babilônia. Então Esdras, ele foi aquele homem usado, ousado, cheio de Deus, de fé, de coragem, de ousadia, exatamente com a intenção de libertar aqueles que voltaram, os israelitas, ou um grupo de israelitas que retornaram da Babilônia. Ele foi aquele homem que acolheu, que abraçou, que ajudou, que fortaleceu, que deu total apoio. Mas para isso acontecer, houve um preço, houve uma batalha, houve uma guerra. Espiritualmente falando, houve convite, houve perseverança, houve dedicação, houve muito choro, porque para nós alcançarmos vitórias tem que ter perseverança, tem que ter choro, sabe, irmão? Tem que enfrentar lutas, passar por batalhas e assim sucessivamente. A Bíblia Sagrada diz: e apregoai então jejum ali junto ao rio Ahava. Observe que Esdras, ele indicou um lugar, ele ensinou ao povo como é que o povo ia vencer. E ele falou para o povo apregoar um jejum ao rio Ahava para nos afligirmos diante do nosso Deus.
E ele disse: nós vamos apregoar um jejum ali e nós vamos pedir a Deus. Qual a intenção do jejum, Esdras? Nós vamos solicitar. Ele disse no capítulo de número 8, versículo de número 21, ele disse: nós vamos se reunir ali e nós vamos diante do nosso Deus. Ele disse: nós vamos se reunir para solicitarmos dele um caminho seguro para nós, para os nossos filhos, para todos os nossos pertences. Observe comigo que ele estava proclamando um jejum. A intenção dele de proclamar esse jejum era exatamente para pedir a Deus, para que Deus, eles estavam solicitando a Deus. Glória a Deus. Ó, irmão, coisa boa é quando solicitamos a Deus. Solicite a Deus. Ele disse: solicitamos a Deus. Tá vendo? Que quando você solicita a Deus, o segredo, irmão, é solicitar a Deus. Não vá estar solicitando algo a A, nem a B, a C, a D, não. É a Deus. Ele disse: solicitamos a Deus. Solicitamos a Deus porque ele sabia que se eles fossem pedir a outras pessoas, eu vou mostrar a você o que foi que Esdras disse quando o porquê, se ele pediu para solicitar a Deus, ele disse: solicitamos dele um caminho seguro para nós, nossos filhos, para todos os nossos pertences. Está vendo o quanto é importante solicitar a Deus? Ele queria um caminho seguro, ele não queria ir por todos os lugares ou qualquer lugar. Ele estava dizendo: solicitamos. Ele estava pedindo a Deus. Solicitar, irmão, é pedir com instância, é pedir através de meios formais, convencionados. Solicito uma audiência, aí vai, né? Eu solicito. Então ele fez solicitar, é o conjugar de agitar, mexer, provocar. Então ele agora, ele solicitou, ele provocou, ele pediu a Deus, ele clamou ao Senhor, ele solicita a Deus um caminho seguro. Não tem coisa melhor. Todas as vezes que solicitamos a Deus, é certo que o que vem de Deus vem seguro. Existe uma segurança. Você que está aí, peça ao Deus grandão, e o Deus grandão vai lhe abençoar de uma maneira muito poderosa. Solicite a Deus o que é bom, o que vai lhe fazer bem, o que vai lhe trazer alegria, o que vai lhe trazer felicidade. Solicite a Deus. Ele disse: solicitamos dele um caminho seguro para nós e os nossos filhos. Tá vendo, irmão? É o que nós precisamos. Às vezes pedimos algo a Deus, ou solicitamos a Deus algo, e nós temos que pedir algo a Deus seguro. Ele queria um caminho seguro. Por que caminho seguro? Porque existiam caminhos que não eram seguros, caminhos que tinham inimigos, caminhos que o risco de vida era grande, caminhos aonde se ele entrasse nem todos poderiam escapar, caminhos que ele podiam ter prejuízos, caminho que podia sair um exemplo, se eles entrassem, existia caminhos que se ele entrasse com filhos, ele corria o risco de não chegar do outro lado com todos os filhos. Deu para entender? Os pertences, eles corriam o risco de perder. Poderia passar eles, mas os pertences, os bens materiais, ficava. Então, eles pediram a Deus, solicitou a Deus um caminho seguro para nós, nossos filhos, e para os nossos pertences. Você que está aí, o segredo, irmã, é pedir a Deus: Deus, quando você for para uma viagem, quando você for fazer uma obra, peça a Deus: Deus, me leva
em segurança. Quantas pessoas que já não oram mais a respeito disso, não é? Quantas pessoas que já não se interessam mais sobre isso. Não se interessam mais em pedir a Deus, que Deus guie, que Deus tome a frente, que Deus dê um caminho seguro, que Deus dê um caminho abençoado, um caminho protegido, um caminho aonde nada atrapalhe a caminhada. Particularmente eu peço a Deus que Deus me dê caminho assim, irmão. Deus abre o caminho para eu passar, abre o caminho, não deixa o adversário atrapalhar a minha caminhada, atrapalhar a obra que eu faço, atrapalhar aquilo que o Senhor quer que eu faça. É importante que peça a Deus, porque quando nós pedimos a Deus, foi o que Esdras fez. Ele pediu a Deus um caminho assim, abençoado, um caminho, sabe, seguro. Meu Deus, você que está aí está precisando de um caminho seguro, bênção. Você precisa caminhar com segurança. Para onde você vai, aonde você chega. Se não tem segurança, você tenha cuidado. Se o caminho não for seguro, se o Deus grandão não te orientar no caminho, você tem prejuízo, você perde. É o caminho, irmão. Não, mas fulano está indo por ali, deixa fulano ir, eu vou por aqui. Deu para entender porque o caminho de fulano é diferente do meu. Fulano pode estar indo por um caminho que na verdade é um caminho bom, mas aí é um caminho de morte. Tem que ter cuidado. E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, tem que ter cuidado, irmão. Nós precisamos ser vigilantes sobre isso para não estar no caminho que o diabo quer que estejamos, que o diabo preparou, que o diabo guiou. Nós temos que ser guiados por Deus e andar nos caminhos de Deus. Ou se você não tiver em um caminho que Deus quer que você esteja, o único prejudicado da situação vai ser você. É o caminho de Deus, é o que Deus quer. Eu preciso estar no caminho que eu tenha segurança. A Bíblia Sagrada diz nos Salmos de número 25, versículo 8 e 9, o verso 8 e 9, a Bíblia diz: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará. Olha, isso não está na Bíblia? Pelo que ensinará o que, irmão? Ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o quê? O seu caminho. É Deus quem ensina o caminho. Não tente ir por um caminho que o seu coração manda você ir. Não tente ir por um caminho que o diabo quer que você vá por ele. Tem que ir pelo caminho de Deus. Eu me deparo com tantas coisas nessa caminhada que vocês não têm, meu Deus, noção. Existem muitas coisas, existem caminhos que se você não tiver cuidado, você se prejudica a sua chamada, seu ministério, sua família é prejudicada, seu filho é prejudicado, seu pertence é prejudicado e por aí vai. Tem que ter cuidado. Tem que ser vigilante, tem que ser cuidadoso por conta do caminho. Que caminho tu estás andando, benção? Que caminho tu estás andando? Qual é o caminho que você está trilhando? Por onde é que você está indo? Cuidado. Cuidado, porque tem caminhos que parece ser bom, mas ele não é. Tem que ter cuidado. O caminho, Deus tem que estar nele. Um caminho... A Bíblia diz que no Salmo 119, verso 30, a palavra de Deus diz que escolhi o caminho. Olha isso, não está escrito, escolhi o caminho de verdade. Aí ele diz assim: propus-me seguir teus juízos. Tá vendo? Ele escolheu, o salmista disse: eu escolhi um caminho de verdade. Escolha o caminho da verdade, ande na verdade, procure a verdade, fale a verdade, pregue a verdade, cante a verdade, ensine a verdade. Esse é o caminho. É o caminho da verdade. Então Esdras pediu a Deus o quê? Um caminho. Vamos jejuar debaixo ao rio Ahava e solicitamos dele um caminho seguro para nós, para os nossos filhos, para os nossos pertences. Caminho seguro. Tu estás andando em um caminho que você sabe que é seguro, ou tu estás andando em um caminho
que você sabe que não é seguro, que a qualquer momento ele pode te trazer sofrimentos, angústia, ele pode te trazer prejuízos. Irmão, abre teus olhos, vaso. Presta atenção. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 2:8, está escrito lá dizendo: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho de seus santos. Tá vendo? Tá vendo que Deus quer conservar o nosso caminho? Nem para todo canto o crente pode, para o crente ir, nem para todo canto, em todo canto o crente pode entrar. Sabe, irmão, porque o caminho, irmão, às vezes o caminho, ele é um caminho que o diabo está imperando, está dominando, está reinando, está perturbando, está destruindo, está matando, está ferindo. É o caminho e nós temos que saber qual é o caminho que nós estamos andando. Tem que saber, irmão. Porque se nós não tivermos no caminho seguro, seremos prejudicados. A Bíblia diz em Provérbios 4:11, está escrito na Bíblia Sagrada, que no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Tá vendo? Ande no caminho da sabedoria. É o caminho dos sábios. Quando você vê que alguém está querendo lhe levar por um caminho que não é o caminho dos sábios, não vá, não entre, não aceite, não se prostre, ainda que te ofereça vantagens e vantagem, mas não é o caminho do sábio. E o que não anda no caminho do sábio, sofre grandes consequências. Eu vou seguir, senão eu vou ficar falando aqui só de caminho. Mas o que não anda no caminho do sábio, sofre grandes consequências. Tem que ter cuidado. Eu ando no caminho que eu sei que é o caminho que Deus está no controle, que Deus está no domínio. Tem muita gente pagando preço altíssimo. Por quê? Porque tem entrado por caminhos que Deus não quer que essa pessoa ande. Mas as pessoas insistem em andar. E isso aí, irmão, traz eu posso dizer que inúmeras consequências. A Bíblia diz, irmão, que o presente do homem alarga-lhe o caminho. Tá vendo? E leva-o à presença dos grandes. Deus quer te levar à presença dos grandes. Agora tem que estar em um caminho que é um caminho seguro, um caminho que ele está controlando tudo e todos. Foi por isso que Esdras, ele pediu a Deus. Esse jejum, irmão, provavelmente seria feito por um dia, com o grupo inteiro. A história diz que dedicando-se a buscar ao Senhor, pela sua condição e direção. Ele estava pedindo condição e direção a Deus. Ao longo da caminhada que eles iriam percorrer, diz a Bíblia que era da Babilônia para Jerusalém. Para sair da Babilônia para ir para Jerusalém, irmão, eles não podiam ir por qualquer caminho. Porque o povo ia perturbar, o povo ia se levantar, o povo ia querer saber o que é que eles tinham, o povo ia querer tomar os pertences, o povo ia querer tomar filho para fazer eles de escravo. Sabe, irmão? Então era uma situação delicada e eles tinham que saber. Todo crente tem que ter, toda pessoa tem que ter uma direção. Eu ando em caminhos que é seguro. Eu preciso andar em caminhos que eu sei que é seguro. Eu vou por aqui, porque eu sei que por aqui eu estou seguro. Glória a Deus. Você já ouviu aquele hino que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Ele diz que do meu caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Você que está aí, está no caminho seguro, porque quem está no caminho seguro jamais volta. Quem está no caminho seguro jamais retorna para um lugar que um dia Deus o tirou, para um lugar que um dia o diabo o escravizou. Deu para entender? Então ele pediu a Deus um caminho. Você que está aí, eu vou direto ao assunto com você. Se você não quiser ter prejuízo, repare os caminhos.
Se você não quiser ter prejuízo alto, você vigie com o caminho. Meu Deus, dá nem para dar glória com a palavra dessa, não é? Mas quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. É os caminhos, irmão. Ó, irmão, nós que andamos dentro da obra de Deus, nós se deparamos. Quantos líderes? Eu bato mesmo. Pastor, já vai de novo se eu bater nos líderes. Não, tem que bater, tem que tocar na tecla. Tem que abrir os olhos dos cegos, irmão. Tem que mostrar a realidade. A igreja tem que saber da verdade, irmão. Gente que anda por aí, a gente se depara com tantas coisas, irmãos. Pessoas líderes que estão em caminhos que não é o que Deus quer para eles. Deu para entender? Estão no caminho, mas estão cegos. Guiando as ovelhas de todo jeito, outros guiam as ovelhas do jeito que entende que é para guiar, não, sem direção de Deus. Sem direção de Deus. Nós temos que ser muito cautelosos, irmão. O que tem de pessoas em frente de obra, sem a direção de Deus, meu Deus, sem ter noção. É porque é muito grande o número de pessoas assim. Pessoas que não estão no caminho e estão nos seus próprios caminhos, ou por que não dizer caminhando, levando a igreja por caminho que o próprio Deus não quer. E tem que ter cuidado a quem você está seguindo, a quem você está obedecendo, sabe? Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui agora. Do outro lado, em outros estados, em outros lugares, acredite você no que eu vou lhe dizer. As pessoas não acreditam que existem prisioneiros de homens aqui em Pernambuco. Eu vou falar aqui em Pernambuco. Nos outros lugares também, eu vou falar onde eu moro. Em Pernambuco. Irmão, eu vou falar em Pernambuco de uma forma em geral. Aqui no estado de Pernambuco, aqui tem muito prisioneiro dos homens, minha gente. Quando a gente toca nesse assunto aí, eu me lembro, deixa eu contar esse testemunho aqui rapidinho. Eu me lembro que eu fazia parte numa igreja, e quando eu, jovem e tal, ia casar, quando conheci a minha esposa hoje, quando eu conheci ela era de uma outra igreja, e se preparando para namorou, noivou, do casamento, e agora o casamento, para casar na igreja que ela fazia parte, eu não podia não, se quiser casar aqui tem que passar para aqui. Isso existe, irmão, isso é um absurdo do cume do absurdo, minha gente, né? Mas eu disse para ela, não tem problema não, eu vou honrar você, eu vou passar para aí, mas depois que a gente casar, a gente sai, tá bom? Que aí não dá para mim não. Assim mesmo. Olha, não pode não, viu? Você quer casar aqui? Quer. Ele é membro daqui? Não. Tem que passar pra cá, viu? Se não vier fazer parte aqui nessa igreja aqui, aí não pode casar, não. Para com isso, minha gente. Para com isso, sabe? Às vezes você abre mão, você aceita tais coisas, né? Pra honrar as pessoas. Deu pra entender? Pra honrar que ela nasceu e criada na igreja. Deus fez promessa a ela ali de casamento e tal, e por aí vai, de família, e a gente abre mão de algumas coisas, sabe como é que é? Aí teve que passar para lá um processo, uma luta, não é, irmão? Aí pronto, esperar agora a data do casamento, aí casa, depois de um tempo eu dar só um tempinho, depois a gente vai sair daqui, tá certo? Tá bom, tá combinado, pronto, é assim, não esqueça não, viu? Você tá entendendo, irmão? Aí quando você chega lá fora que você diz, olha, eu faço parte em tal igreja, mas tem essa igreja aqui também, mas quem é daqui não pode pregar ali, quem é de lá não pode vir pra cá não, se pregar é problema. As pessoas não acreditam nisso, não é o quê? Eu não acredito não, é verdade, é assim que funciona, e eu vou falar, tem um bocado de prisioneiros aí, dizendo que é crente aprisionado, acorrentado, engaiolado, a diferença é muito pouca de um presídio, os prisioneiros, estão aí, irmão, estão aí, cego, moco, sabe, comendo da migalha que cai da mesa,
que não é o suficiente para você sobreviver. Ah, tem muita gente que não gosta. Pastor, pare, pastor. O senhor tem hora que a mensagem até é boa. Um dia um irmão disse isso aí pra mim, um irmão abençoado disse assim: pastor, tem hora que a mensagem tá boa, o senhor começa a dar lapada. E eu disse: meu irmão, faz o seguinte, posso lhe dizer uma coisa? Ele disse: pode, pastor. Acho que ele nem esperava. Eu disse: se você não gostar, meu santo, coma menos, só não coma nada, fique com fome, ou procure outra comida estragada para você se alimentar, mas a mensagem é a de Deus. Eu não tenho dificuldade para ministrar essa palavra. Você vê que não há um travamento, não há um empecilho, não é uma coisa forçada, não é uma coisa amarrada, não é uma coisa que está lendo, que escreveu. Eu vou falar, não, irmão, isso aqui é a mensagem que vem do coração de Deus. Então você que está aí, presta atenção, abre teus olhos enquanto é tempo. As pessoas do outro lado não acreditam. É o quê, pastor? Não. É o quê? Como é que é? Então quer dizer que não, pode não. Algumas igrejas não deixam não. É uma prisão do inferno. É impressionante, irmão. Eu não estou aqui ensinando a ninguém, a vocês, desobedecer os líderes. Agora eu estou ensinando a vocês ser crente. Crente liberto, crente livre. Nós éramos presos quando nós estávamos nas mãos, nas garras de Satanás, irmão. Que queríamos ir para lugares como, por exemplo, queria ir para a igreja, mas o diabo nunca deixou. Vai não, cria uma situação, outra, bota isso, bota aquilo e não deixa, porque ele faz isso mesmo. Deu para entender? Agora, igreja, irmão, igreja, eu não sou de acordo. Uma pessoa tem culto na sua igreja, vai para o culto da sua igreja. Um exemplo, né? Claro, quer sair um pouquinho da rotina, quer buscar um alimento diferente, vai. Mas eu digo, se tem um culto na igreja, não foi convite, é opção. Não, vai para a igreja, irmã. Vai lá cultuar lá na igreja que você se sente bem e que você tem alimento. Agora, não ficar também indo para uma igreja, você está lá, né, comendo lá o que Deus não quer que você coma. A tendência é adoecer. É o remédio, irmão. Você vai para o médico lhe examina, faz exame, olha, você toma esse remédio aqui. Aí você, quando sai de lá, você toma um remédio tal hora e com tantas horas você não toma. Ou você compra um remédio, não, é totalmente diferente do remédio que o médico lhe passou. Não fica bom não, minha gente. Não fica bom não. Não misture fé com medicina. Muita gente mistura as coisas. Claro, a gente ora, a gente busca, mas tem coisas que a medicina está aí, irmão, para auxiliar, para ajudar, sabe? Para repreender o mal, para ajudar. É desse jeito aí. Os médicos estão aí preparados? Claro que sim. Não descartemos, não. Valorizemos de uma maneira agradável. Então, deixa eu voltar aqui. A Bíblia diz que ele solicitou a Deus. O que é que você precisa? O que é que você está solicitando a Deus? Solicite a Deus aí agora o que você deseja. É para a glória dele, é para a exaltação dele? Solicite. Solicite que você vai ver Deus lhe abençoar. Solicite que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você precisa solicitar. Quando nós solicitamos a Deus algo, o Senhor nos abençoa. Quando nós solicitamos para a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Então eles solicitaram a Deus um caminho seguro para ele, para os filhos e para todos os pertences. Solicite. Deus, eu quero um caminho abençoado. Me dá um caminho, Senhor, para nós, não um caminho para a nossa família, um caminho abençoado. Ele disse para os nossos filhos, os nossos pertences, não deixa o diabo roubar, não. Ele disse o que nós conquistamos. O diabo quer roubar os teus pertences. Irmão, quer roubar o que te pertence, o que Deus te deu, o que Deus te abençoou. O diabo está sedento para roubar. Foi por isso que Esdras, ele pediu um caminho seguro. Ele nem queria perder os filhos, ele não queria perder os pertences. Ele queria um caminho seguro para caminhar. Você que está aí, se você não tiver cuidado da lacalargalagamantionfã, o Senhor está dizendo: o meu adversário vai roubar os seus pertences. Cuidado para não perder os pertences. E os pertences, irmão, queira acreditar que isso é uma coisa que, se o diabo danificar, roubar, tirar, sabe o que é que acontece?
nos atinge é quantas pessoas que tiveram prejuízos e que os pertences foram tirados, foram roubados, danificados, porque tem coisas que nos pertencem. Tudo que Deus me dá pertence a mim e eu tenho por obrigação de zelar por aquilo que Deus me deu. O que é que te pertence? Ah, pastor, meus pertences, o que me pertence é coisas tão pequenas, pastor. Não, o que lhe pertence foi o que Deus lhe deu. Ah, o que me pertence, pastor, olha, eu já fiz de tudo, mas está difícil, estou quase perdendo. Tenha calma, confie no Senhor, acredite nele, que ele é poderoso para não permitir você perder os seus pertences. Ande no caminho seguro, jejum, ore, busque a Deus, se aproxime de Deus. Quantas coisas que o diabo quer tirar, quantas coisas, às vezes se eu pertence para alguém, alguém pode olhar e dizer assim, o que pertence a ela não vale nada, é coisa pequena para ele que está sendo usado pelo diabo, mas para você é de grande valor, é coisas grandes. Um dia eu fui fazer uma visita a uma família e o irmão estava morando de aluguel e ele desesperado, né? Numa situação difícil, há pouco tempo isso aí. E ele disse para mim, eu até repreendi ele com sabedoria, com amor, né? Existe a repreensão, que é o amor de Deus sobre a vida da pessoa. E ele disse para mim assim, olha pastor, a gente vive aqui de aluguel há 13 anos. E 13 anos que sofro para pagar esse aluguel, é uma luta, pastor. Ore, pastor, para que Deus, assim mesmo ele disse, para que Deus me dê uma casinha pequena, sabe, pastor? Eu disse, meu irmão, não, assim eu não vou orar não, varão. Ele chega assim, assustou. Eu digo, não venha me pedir essa oração aí, que eu não vou fazer essa oração por você não. Ele se assustou, sabe, os filhos olhou assim para mim. Aí eu disse, assim não, eu vou orar para que Deus lhe dê um casarão, para que Deus lhe dê uma mansão, varão. Inclusive essa semana eu tive um sonho com a irmã, abençoada de Deus, né? Bem distante essa serva e grande foi, meu Deus, é muito forte, eu nem contei ainda, eu ainda vou contar, segura aí que eu te conto ainda hoje. Era ontem, né? Mas hoje eu conto. Aí agora eu me lembro dessa situação, aí ele disse, aí quando eu terminei a oração, eu disse, sim, pastor, eu fiquei aperreado aqui, o senhor disse que não ia orar, mas depois eu entendi. Então assim, às vezes é coisas pequenas, mas é seu. Às vezes não chama atenção, mas lhe pertence. Às vezes não, para algumas pessoas não tem nenhum valor, mas é seu. É seu, é o seu pertence. Se você não vigiar, não entrar nos caminhos de Deus, o diabo rouba até o que você tem. O pouco que você tem, ele tira. Mas ele quer o pouco que eu tenho, ele quer o pouco que você tem, para lhe deixar sem nada. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Está quebrado toda obra maligna. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 8 de Esdras, versículo de número 22. Esdras disse, porque tive vergonha de pedir ao rei tropa e cavaleiros que nos defendessem do inimigo pelo caminho, porque tenhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é para o nosso bem, sobre todos os que o buscam, mas a sua força e a sua ira são sobre todos os que se apartam dele. Tá vendo? Tá na Bíblia, irmão. Tá na palavra, nós temos que ter cuidado. Esdras, ele disse que teve vergonha. Se eu tive vergonha de pedir ao rei tropa e cavaleiros para que nos defendessem do inimigo. Ele disse, eu tive vergonha. Por que ele disse que teve vergonha? Se eu tive vergonha de pedir ao rei tropas, cavaleiros para que nos defendesse do inimigo pelo caminho, porque ele disse, por que ele teve vergonha, irmão? Porque ele falava do rei, ele falava ao rei a respeito da grandeza de Deus. E ele entendeu o que? Ele entendeu o que? Se fosse pedir ao rei, nos dá aí cavalheiros, tropa, para que defenda nós por esse caminho que nós vamos,
o rei ia dizer o que para ele? Ele teve vergonha disso, né? É a Bíblia que diz, tá? Está escrito, capítulo 8, versículo 22. Ele disse, porque tenhamos falado ao rei, dizendo a mão do nosso Deus é para o bem sobre todos os que buscam. Ele dizia para o rei, rei, a mão do nosso Deus, a mão do nosso Deus. Tenhamos, porque tínhamos falado, ele tinha falado, irmão. Tínhamos falado, ele está dizendo, eu tinha falado para o rei. Ao rei, dizendo que a mão do nosso Deus é para o bem. Ele um dia chegou para o rei e disse, rei, a mão de Deus é para o bem, rei. Se tenhamos falado para o rei que a mão do nosso Deus é para o bem, sobre todos os que o buscam, mas sua força e sua ira são sobre todos os que se apartam dele. Se eu ia dizer o que é o rei, é a mesma coisa eu dizer para você, olha, Deus faz milagres e maravilhas, eu creio no milagre, e o milagre vai acontecer na minha vida. Aí depois, ó, tu pode me ajudar? Deu para entender aí? Eu estou falando do rei. Aí ele chega para o rei, autoriza aí uma tropa, rei, nos levar pelo caminho, porque estamos preocupados de perder os filhos, estamos preocupados de perder os nossos pertences. O rei ia dizer o que é ele? Mas você disse que a mão de Deus, a mão do Deus de vocês, ou a mão do seu Deus, é para o bem? Sobre todos os que o buscam, você não vem buscando aí, para que você vem pedir tropa? Aí ele disse, ele tem vergonha, porque ele dizia que ele está dizendo ao rei, ele pregava para o rei, ele expressava para o rei a respeito da grandeza de Deus. Eu tenho vergonha. Tá vendo, irmão? Porque tive vergonha de pedir ao rei tropas. Às vezes ficamos com vergonha, mas ele fez isso aqui porque ele sabia que o rei não era um homem espiritual. Ele sabia que o rei podia, sabe, jogar isso na cara, como eu vou direto falar bem uma língua bem para você entender. Ele podia ouvir do rei essas palavras, e isso aí, irmão, ia prejudicar ele, a fé dele. Ele ia entrar em contradição, porque ele disse ao rei que a mão do nosso Deus é para o bem, para todos os que o buscam. Então ele poderia ouvir do rei, mas você não disse que a mão do seu Deus, ela é para o bem de todos que o buscam? Você não vive buscando a ele? Aí a Bíblia Sagrada diz que Esdras, ele tinha exatamente elogiado para Artaxerxes, que era o rei Artaxerxes, ele tinha elogiado Deus, né? Ele tinha elogiado, Esdras tinha elogiado para Artaxerxes, e com a razão, o poder e a bondade de Deus. Ele disse, Artaxerxes, Deus é bom, é poderoso, sabe? Ele tinha falado da grandeza de Deus para o rei. E a Bíblia diz que ele tinha falado que ele, seus irmãos, estavam seguros sobre o amparo divino. Ele disse, olha, Artaxerxes, eu estou, meus irmãos, a família, todos que aqui estão, nós estamos indo nesse caminho, nessa viagem, mas nós estamos amparados, nós estamos guardados, nós estamos debaixo da bondade de Deus, nós estamos protegidos por Deus. Ele disse que estava seguro sobre o amparo de Deus, por isso ele não pediu ajuda militar, irmão, para que esta longa caminhada, considerando que este caminho estava infestado, sabe de quê? Eita, e aí a gente entra com mais propriedade. Ele sabia, irmão, que o caminho estava empestado, meu Deus. O caminho, eita, Deus grande, eu vou falar. Ele disse, ele não sabia que o caminho estava empestado. Empestado de quê, pastor? Eu vou falar, mas o caminho estava infestado de bandidos. Este foi um grande passo de fé que ele deu, irmão. O caminho estava cheio de bandido, e ele sabia que o caminho cheio de bandido, ele podia perder os filhos, ele podia perder os pertences, ele podia perder tudo aquilo que ele conquistou. Você que está aí, existem lugares, existem situações, existem caminhos que ele está
empestado. Para aí, irmão, isso é muito forte, viu? Empestado, caminhos empestados de bandidos. Eita, palavra boa. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque às vezes o caminho está empestado. Eita glória. Às vezes a igreja que fazemos parte, o lugar onde nós estamos, está empestado. Empestado de quê? Empestado de bandidos, de desviados. Eita, larga guimicó, até calacamanto, você tenha cuidado, não se engane, porque dentro de igreja, dentro de obra, dentro de ministério, em cima de púlpito, muitas vezes se deparamos com lugar. Eita Deus. Tem situação, irmão, tá empestado. Empestado de quê? De bandido. É a Bíblia que diz, sou eu não, meu filho. É a Bíblia que diz, está na palavra. Eu tenho um respaldo bíblico. Respaldo bíblico para falar sobre isso. Aonde tu estás, o caminho que tu estás andando, tu tem que ter cuidado. A igreja que tu faz parte tem que olhar isso mesmo. Eu abro seus olhos, essas mensagens aqui, vocês não escutam dentro de templo não, dentro de igreja não, porque os homens não pregam. Nós temos que pregar e viver, irmão. Só quem sabe o que é se deparar com esses tais dentro de obra é quem um dia se deparou, quem vive se deparando. Ele sabia que estava infestado. Que coisa, hein? Meu Deus, está infestado. Que é infestado, é invadido por bandidos. Tá por aí é o que mais tem, viu? Eita Deus. Olha, vocês não sabem, inúmeras histórias chegam para mim, inúmeros pedidos de conselho. Se eu tirar um dia para passar o dia todo aconselhando, todo dia chega pedido de conselho. Necessidade, irmão. Outro dia eu abri um áudio em um lugar que eu estava, que eu não sabia o que a irmã estava dizendo, e escuta isso aqui é sério. Eu abri um áudio, eu não sabia que o volume do celular estava alto, e quando eu abri um áudio, tem algumas pessoas perto, e eu não quis ser também, nesse momento eu não quis ser ignorante, né? Até porque é uma irmã, não tinha nada a ver, a irmã, a mulher de Deus, a gente sabe, mas ela estava solicitando, ela solicitou assim, ela solicitou, pastor Fernando, veja bem, viu? Pastor Fernando, pelo amor de Deus, eu preciso que o senhor faça uma oração por mim, vem aqui, pastor, na minha casa. O desespero dela era tão grande, mas era desespero mesmo. Claro que por telefone a gente ora, Deus abençoa, não tem problema. Eu, qualquer um outro servo de Deus que esteja dentro da vontade de Deus, ou uma mulher de Deus que esteja dentro da vontade de Deus, ora, Deus opera, a gente sabe disso. Mas eu entendo, é o desespero. Sabe o que é, irmão? É que muitas vezes só sabe o que é a necessidade de procurar um pastor e não tê-lo, ou não ter a atenção dele a quem um dia procurou. E eu entendi que aquilo ali era o desespero da irmã, né? O desespero da irmã precisando de ajuda. E era um áudio mais ou menos assim, não era tão longo, mas ela pediu oração e ela frisou novamente no final: pelo amor de Deus, vem aqui, pastor, fazer uma oração por mim, meu esposo, minha família, meus filhos, pastor. O desespero grande. E eu não baixei o áudio porque eu já tinha, né? Eu estava ouvindo já, eu não queria ser, até porque eu queria ouvir. E aí eu ouvi o áudio da irmã. Quando eu parei de ouvir esse áudio, a irmã, uma irmã perturbada, aquela ali não tá com 1, 2, nem 3 cão no couro, no sangue, na veia, não. Aquela ali tá com a tuia. Alivia aí, pastor. Aliviar o quê, rapaz? É desse jeito. Eu disse a ela. Eu disse: ó, irmã, tem quantos aí dentro de você? Diga logo aí que eu vou fazer uma oração pentecostal e vai correr tudinho. Essa irmã ficou com raiva de mim e eu não tô nem aí pra ela. Ela não gostou não. Aí eu disse assim, quando terminou, que ela ouviu o áudio, ela disse: ei, pastor, tá repreendido essa idolatria ao Senhor. Diga: idolatria de quê, minha santa? Eu dei 2 lapadas, não foi? Não, acho que foi mais de uma, mais de 2. Eu disse a ela: o que foi que houve, minha irmã? É que essa idolatria dessa irmã, desesperada, querendo que o senhor vá na casa dela fazer uma oração, por ela, pelo marido. Aí eu disse: ô, minha irmã, terminou?
Terminei, tá repreendido isso aí, pastor. Isso é idolatria, não permita para Deus não tirar um som que lhe deu. Ó. Eu disse para ela, minha irmã, eu não lhe conheço, como é seu nome, minha santa? Ela disse que eu estava num determinado lugar, eu estava numa obra, e ela disse o nome dela, eu disse, fulana, primeiro quero lhe dizer, uma lapadinha santa, de leve, essa aqui foi nas perninhas, de leve, né? Foi de barrote não, foi só uma chicotada de ovelha, na ovelha, nas pernas, primeiro nas pernas, pá! Aí eu disse a ela, olha, primeiro eu quero lhe dizer que é muito feio estar escutando conversa dos outros, viu? É muito feio para você que diz ser uma profeta. Eita, o semblante dela caiu na hora, é muito feio, ridículo. Segundo, não pedir sua opinião, tá certo? E terceiro, a irmã tá precisando de ajuda. Você, quem é seu pastor? Não precisa me dizer não. Você tem acesso a seu pastor? E ela ficou olhando para mim. Tem acesso a ele? Não, mas tem acesso ao presbítero da igreja, pronto. E tem coisas, irmão, e coisa, tá, irmã? Então diz, olha, essa irmã é necessitada. Você não conhece a história dela, não se meta. Fique no seu lugarzinho, tá bom, minha santa? Pronto. Certo, pastor. Ficou calada e não falou mais comigo. Eu vou morrer por causa disso. Sangue e fogo, irmão. Fazer o quê? É porque tem gente assim que não quer orientação, que quer fazer o que quer agir o que quer, que se usa e não deixa Deus usar. Deu para entender? E que se mete aonde não lhe cabe. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, queridos, aqui o caminho estava infestado de bandidos que poderia roubar o que ele tinha, os pertences, os filhos, a roubar as mulheres que ele estava, as moças. Deu para entender? E acontece hoje, irmão. Tem caminho que é cheio de bandido. Você não pode nem passar por ele de madrugada que você sofre assalto. Irmão, né? A gente vê tanta coisa acontecendo na reportagem. Isso é o que é revelado e o que não é. Então existe caminho. Quando você sai de casa, solicite a Deus um caminho seguro por causa dos bandidos. Tem bandido aí fora da igreja, dentro da igreja, todo canto tem bandido, irmão. E se Deus não estiver conosco, nós perecemos, nós sofremos consequências, temos prejuízos enormes. Deu para entender? Então, a Bíblia Sagrada diz que o caminho estava infestado. Diz que o caminho estava infestado. O caminho a palavra é infestado. O caminho estava infestado. Ou seja, invadido, assolado, danificado, sabe? Quando se fala de caminho infestado, diz ser um local construído, ou um alojamento, ou um ambiente, sabe? Enfim, aos arredores, lugar, caminho infestado de bandidos. Aí ele disse uma coisa, ó, eu não vou falar com ele da chance não, porque eu disse a ele que a mão de Deus é sobre aqueles que o buscam. Aí ele disse no capítulo 8, para encerrar, já vou encerrar, capítulo 8, versículo 23, ele disse, jejuaremos, pois nós, e pedimos ao nosso Deus, sobre tudo isto, ele se moveu pelas nossas orações. Meu Deus, escute! O Senhor se move quando você ora. O Senhor se movimenta quando você ora. O Senhor se levanta quando você ora. O Senhor trabalha quando você ora. O Senhor cura quando você ora. O Senhor abençoa quando você ora. O Senhor entra quando você ora. O Senhor derruba quando você ora. O Senhor, se preciso for, Ele até mata quando você ora. Ore! Ore a Deus, meu Deus, chapa calada camarai, ore mais, desça mais, jejue mais, busque mais. Esdra disse, jejuaremos, pois nós e pedimos ao nosso Deus sobre isso, e Ele se moveu pelas nossas orações. Meu Deus, ó irmão, quando ele diz que Deus se moveu, ele está dizendo que Deus fez algo por eles. Você que está aí, Deus, Ele vai se mover por você. Deus vai se levantar por você.
Deus vai agir por você. Escute, Deus vai tocar por você, Deus vai entrar por você, Deus vai abater por você, Deus vai assinar por você. Você crê nisso? Isso é coisa de Deus, irmão. Isso aqui é a palavra de jejuaremos. Pois nós jejuaremos, pois nós pedimos ao nosso Deus sobre tudo. Ele está dizendo sobre tudo, pedimos a Deus sobre tudo, tudo. E o que acontece? Ele se moveu pelas nossas orações. Está vendo? Eita, glória a Deus. Através das tuas orações, Deus vai se mover. E quando Deus se mover, irmão, meu Deus, a Bíblia diz que ele moveu, glória a Deus, Deus vai mover, creia. Quando Deus, ele diz, Deus se moveu, que coisa tremenda, né? A Bíblia está dizendo, está escrito na palavra, que Deus se moveu. Aí abrange, irmão, mover é desencadear, é promover, é solicitar. Meu Deus, aguarde, receba essa palavra, alegre o seu coração. O Senhor está dizendo que Ele é Deus e Ele ainda se move. Deus não fica parado, não. Deus fica calado, muitas vezes Ele se cala, mas Ele está se movimentando. Meu Deus, calado, mas se movimentando, trabalhando, abençoando, agindo, fazendo, livrando, guardando, protegendo. Deus vai se mover. O tema da mensagem de hoje é: Deus já está movendo, creia. Meu Deus do céu, Deus já se moveu. Pode aguardar pelas orações. Não para de orar, não para de jejuar, não para de fazer a tua parte. E Deus, o Deus grandão, fará a parte dele. Não para. Senhor, Deus já se moveu. Deus está se movimentando. Deus está entrando, está trabalhando, está agindo. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele disse isso ao povo, ele disse: apartai-me então 12 dos principais, dos sacerdotes. Aí ele fala o nome dos que foram separados, como Serebias, como Asabias. E aí ele separou. A Bíblia Sagrada diz que ele separou 12 dos principais dos sacerdotes. E ele está separando 12 homens. Você que está aí, creia. O tema da mensagem de hoje é: Deus se moveu. Creia. E quando Deus se move, irmão, quando Deus se move, Ele desencadeia, Ele promove, Ele solicita. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vou eu mover. O Senhor vai se mover. O Senhor vai mover, o Senhor vai solicitar. Assim diz o Senhor: vou eu movimentar. Assim diz o Senhor: vou eu solicitar. Quem solicita é Deus. Às vezes, os homens, em vez de ajudar, atrapalham. Mas o Senhor está dizendo: eu vou solicitar, e grande vai ser. O tema da mensagem de hoje é: Deus se moveu. Aguarde. Hoje, Ele está dizendo hoje que se moveu. Meu Deus. E quando Ele se move, Ele desencadeia, Ele promove, Ele suscita, Ele solicita, Ele cria situação, Ele mexe no que está parado, Ele pega e faz com que o milagre aconteça. Guarde, e depois você vai agradecer dizendo: Deus moveu e eu estou de posse de vitória. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro do nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.
E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.